A Escandinávia, localizada na região norte da Europa, é uma região que corresponde à Dinamarca, Noruega e à Suécia. A Islândia, Finlândia e as Ilhas Faroé não fazem parte da Escandinávia, embora sejam países nórdicos, mas podem ser considerados como escandinavo em termos folclóricos. O folclore escandinavo ou folclore nórdico são os mitos, costumes e histórias que fazem parte da história e origem desses países e que com o tempo ganharam o mundo. Devido à sua origem germânica, muitos elementos do folclore escandinavo se assemelham às tradições de outros lugares, como Inglaterra e Alemanha. Mas eu te garanto, a nossa lista de hoje está cheia de ser-humaninhos que você com certeza não vai querer esbarrar por aí. Eu sou Antônio Bocco e você agora conhece 8 mitos e criaturas horripilantes do folclore nórdico. Número 1. A peste. A peste negra foi uma tragédia em todos os países da Escandinávia. Só a Dinamarca chegou a perder 1/3 da população do país, enquanto a Noruega perdeu a metade. A peste foi tão devastadora que pessoas da época até criaram um personagem sobre ela, na forma de uma mulher velha vestida de preto. Essa personificação da morte e doença viajava de fazenda em fazenda espalhando a praga. Se ela estivesse carregando um ancinho, uma espécie de rastelo, possivelmente muitos habitantes sobreviveriam. Mas se ela estivesse carregando uma daquelas vassouras de palha, não sobraria ninguém nem para contar a história. Número 2. Kraken. Essa criatura bizarra é famosa em vários filmes por aí, incluindo Piratas do Caribe, O Baú da Morte. Segundo as histórias, originalmente, o Kraken pertence ao mar gelado da Noruega, onde foi visto pela primeira vez ainda nos anos 1700. A primeira descrição dessa criatura foi feita pelo escritor e biólogo dinamarquês Erik Pontoppidan, aproximadamente 50 anos depois. Segundo os primeiros escritos, Kraken era um caranguejo gigante do tamanho de uma ilha, responsável por arrastar navios para o fundo do mar. Mas é claro, a história foi passando de ouvido a ouvido como o telefone sem fio. Hoje, conhecido como uma espécie de lula gigante que possui 100 tentáculos. Não sei se você tinha percebido, mas o Kraken aparece na saga de George R. R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, que também foi adaptada para a TV como a série Game of Thrones. Na trama, essa criatura é símbolo da casa Greyjoy de Pike, uma família nobre que controla um pequeno arquipélago e são conhecidos como Homens de Ferro. Número 3. Troll. Troll é inspirado em gigantes cruéis, principais inimigos dos deuses que viviam nas montanhas de Utgard. Com uma aparência próxima da humana, os Trolls são feios, grandes e de raciocínio bem lento. Alguns viviam em montanhas muito altas, outros em castelos de pedra ou florestas profundas. Depois da chegada do cristianismo na Escandinávia, essa história mudou. Os cristãos começaram a dizer que os Trolls cheiravam o sangue dos cristãos e foram considerados perigosos para os seres humanos. O significado da palavra Troll é desconhecido. No entanto, acredita-se que esteja relacionado ao sobrenatural, algo maligno e perigoso. Outra alternativa provável é que o nome Troll significa alguém que se comporta violentamente. Número 4. Gengangr. Assim como os zumbis, os Gengangr se levantam das tumbas para cumprir o que eles não terminaram em vida. Em geral, são vítimas de suicídio e assassinatos que começam a caçar os entes queridos na procura por uma companhia na morte. Essa lenda viking aterrorizava pessoas pela região, fazendo com que todos tomassem medidas preventivas para que os Gengangr não aparecessem de repente. Por exemplo, os caixões eram levados por cima dos muros da igreja só para que os portões não precisassem ser abertos. As pás utilizadas para cavar o túmulo também deveriam ser deixadas sobre a cova, formando um sinal da cruz, tentando ao máximo evitar que o cadáver se transformasse em um Gengangr. Segundo essas histórias, pessoas que foram vítimas de assassinato quase nunca podem descansar em paz em seus túmulos, por isso elas voltam. O mesmo acontecia com os seus assassinos. Para os suicidas, não era diferente. Influenciado pela tradição cristã, esse mito conta que autoassassinos não eram merecedores do céu nem do inferno,
por isso se transformavam em Gingangers. Número 5. Mare. A próxima criatura da nossa lista pode estar vivendo dentro do seu quarto. É melhor ter cuidado. A Mare, uma vete feminina que, de acordo com a mitologia, dava às pessoas sonhos ruins, sentando-se em cima de suas vítimas no escuro da noite. Também presente no folclore germânico, aparecendo de diferentes formas, essa criatura é um espírito maligno, ou goblin, que cavalga sobre o peito das pessoas trazendo maus pensamentos. Número 6. Fossegrimen. Também chamado de Grimm, o Fossegrimen é uma criatura de água. Um jovem bonito que sentava completamente nu embaixo de quedas d'água, enquanto tocava uma espécie de violino. Era ele o responsável por tocar os sons da natureza, o barulho da água, o som das árvores. Tudo vinha da sua música. As histórias contam que ele também ensinava as pessoas a tocar violino se, em troca, eles dessem um pedaço de carne. Número 7. Nissar. Você sabia que na tradição natalina da Escandinávia não existe a figura do Papai Noel do jeito que nós conhecemos por aqui? Aquele sujeito barrigudo, barbudo, com roupas vermelhas e residente do Polo Norte não faz o menor sentido por lá. Ao invés disso, Nissar são guardiões das famílias, pequenas criaturas muito brincalhonas e amigáveis, cumprindo a mesma função que o Papai Noel tem para a gente por aqui. Número 8. Draugen. Imagine uma criatura enorme, um fantasma, navegando em alto mar, coberto de algas, remando em meio à tempestade. Imaginou? Pois é, esse é o Draugen, nome que significa fantasma. Embora seja um ser fantasmagórico, ele habita as águas do mar. É o espírito de um homem que morreu nas águas. Dizem as lendas que ele solta um grito terrível quando surge no oceano, um alerta, prenúncio da morte. Supostamente responsável pelo afogamento de marinheiros e pescadores e o naufrágio de barcos e navios. Draugen é o espírito da morte que vaga sobre as águas. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Agora me diz você, qual dessas criaturas merece um vídeo mais detalhado e sombrio sobre a sua história? Deixe as suas sugestões nos comentários e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!